Aqui é o Gustavo Ferraz do projeto Jornada de Heróis e no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a lei do processo, né? Basicamente, a lei do processo ela mostra que é possível você realizar uma transformação na sua vida desde que você siga uma metodologia, né? Um plano aí para poder se desenvolver. É uma lei muito poderosa, é muito importante. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo. Acessa aí, assiste o vídeo lá porque é bem interessante. Quem não leu o livro eu também recomendo, né, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, do John Maxwell, tá? E lá ele comenta que a lei do processo ela tem 5 fases, né? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. A primeira fase, não sei o que eu não sei. Eu comparo aquela fase do estagiário, né? E isso falando em liderança, falando num novo projeto, num novo desafio que você tem, num novo plano, né? Num plano de carreira. Aquela parte do estagiário. Você caiu de paraquedas ali, você não sabe nem por que você está ali, né? Não descobriu ainda qual é o seu verdadeiro propósito. E enquanto você estiver nessa fase, não tem como crescer, né? Não tem como mudar. Aquela pessoa que se satisfaz simplesmente com o Big Brother à noite, né? Chega em casa, senta no sofá, abre uma cervejinha e começa a assistir o Big Brother. Não tenho nada contra, mas geralmente um perfil desse, ele se mantém igual, né? Na vida toda. Ele não consegue sair disso, né? E é importante você começar a se autodesenvolver, né? Você começar a correr atrás de melhorar, de mudar a visão do que você tem da vida. A segunda fase, no momento que você tem um choque, né? Que você descobre o que você precisa saber, ou seja, você sabe que você não está no local correto, né? Não está ali à toa, e você precisa aprender para poder crescer. Essa é uma fase muito importante, né? Geralmente é um choque, né? E é quando o processo começa. Normalmente você tem aí um estado inicial de desespero, assim, né? Quando você acorda para isso e você vê, você tem aquela questão da over-information, porque você quer ler tudo, você quer descobrir tudo, você quer ter informação. Quanto mais informação você tem, e nesse ponto você precisa ter um cuidado, você precisa desacelerar, você precisa descobrir o teu ritmo, né? Qual é o teu ritmo para poder avançar para a próxima fase. Aí você passa para a terceira fase, que é eu sei o que eu não sei. Só que nessa fase você já está mais maduro, né? Você já tem uma visão geral, uma visão holística da situação, ou seja, seja num negócio novo, você já entendeu o teu mercado. No livro, né, o John Maxwell comenta sobre o impacto que teve quando perguntaram para ele qual era o plano de crescimento pessoal que ele tinha. E isso foi uma ideia que me impactou muito também, né? Porque nesse momento você começa... Foi o primeiro momento que eu comecei a me questionar qual é o meu propósito, né? Qual é realmente a minha meta, onde eu queria chegar. E aí, para traçar um plano de crescimento pessoal, para traçar uma rotina de trabalho diariamente em que eu pudesse enxergar ali o meu avanço, né? É claro que aqui a gente vai abrir um parênteses, né? As 5 fases, elas são para você ter uma referência de onde você está e poder seguir em frente. Mas acontecem imprevistos, né? A vida da gente é muito rica, assim, de acontecimentos, de processos, e muitas vezes você se desvia sem ter vontade própria, né? Por acaso ou por por imprevistos que aconteceram. Se você tem um plano de crescimento pessoal muito bem traçado, né, mesmo que aconteçam essas coisas, você consegue voltar para ele. Seja, sei lá, a perda do emprego, uma dificuldade momentânea, a perda de uma pessoa, um abalo emocional por uma questão importante. Você pode ter desvios, mas se você tiver traçado o início ali, qual é o teu propósito mesmo, você consegue voltar. Tá? A quarta fase é o passo a saber e cresço.
Aqui você está super à vontade, né? Porque você já dominou já o teu mercado, você já dominou o teu ambiente, você sabe, você já tem uma bagagem, você já tem um conhecimento, e aí todo conhecimento adicional é lucro e é para te ajudar a pegar velocidade, né? Você, nessa fase, dificilmente alguém te para. Você não consegue mais nem olhar para trás mais, né? Você só consegue... e aí todo contato que você faz, né, é importante. E você já tem uma visão que você começou o processo e não pode parar. Você não tem o porquê parar, porque você está cada vez mais evoluindo, cada vez mais se desenvolvendo a passos largos, né? E aí você chega na quinta fase, né? A última fase, que é o avanço pelo que sei. Ou seja, você está dominando mesmo todo o conteúdo, todo o conhecimento que você precisa, e aí você avança naturalmente, você não se esforça mais, né? É claro que o desenvolvimento ele nunca para, você sempre está correndo atrás de novidades, sempre está aprendendo coisas novas, mas isso é um passo meio que natural. Você é o comandante ali, você está na direção da coisa, né? E dificilmente aqui nessa fase imprevistos podem te parar, tá? No livro ele cita a história da vida do presidente Roosevelt, né? Theodore Roosevelt, que foi um dos presidentes mais... um homem de ação, um dos presidentes mais capazes de ter assumido a Casa Branca, e muitos citam ele como um dos mais cultos, um dos mais vigorosos presidentes que já passaram pela presidência americana. Ele lutava boxe, né? E ele faz até uma analogia sobre os lutadores de boxe e tal. E existe uma frase que eu acho muito legal no livro, que fala que os campeões, eles não se fazem campeões no ringue. Na verdade, é nos bastidores, né? É no treino. Então, se você é aquele cara que por trás das cortinas você relaxa, né? Você faz de conta que não está acontecendo, você não faz de conta que... na verdade, você está se prejudicando, porque no momento que chegar no ringue, no momento que aparecer uma oportunidade, você não vai conseguir dar conta, né? Porque você não está preparado. Se você parar para refletir nisso e internalizar esse conhecimento, né? Essa sacada, você consegue mudar aí o rumo da tua vida rápido, muito rápido. Não precisa de muita reflexão, é quase óbvio isso, né? E do presidente Theodore Roosevelt tem uma coisa muito interessante, que ele foi um dos presidentes que mais se destacaram, né? Em 1900 ele entrou como vice e ele fez uma longa jornada de campanha, de discursos e tal. Foi bem puxado, né? E no final, quando ele estava para sair, num discurso que ele estava preparado para ele fazer, ele foi baleado, né? Ele foi ferido, e ele mostrou a garra dele quando ele não quis ir para o hospital. Primeiro ele fez o discurso que durou algumas horas, para depois ser levado para o hospital. Então ali você via o comprometimento que ele tinha e com a missão dele, né? E aí o John Maxwell conta que não foi sempre assim, que o pai dele dizia, ele era franzino, ele era fraco, né? Ele não tinha estrutura, e o pai dele falava para ele que ele tinha a mente, mas ele não tinha o corpo, que ele precisava desenvolver o corpo e a mente para poder vencer na vida. E aí, a partir disso, ele sempre lia, sempre corria atrás, ele praticava boxe e judô, ou seja, ele levava a sério também a questão do fortalecimento físico, além do fortalecimento mental, né? Levou os Estados Unidos numa época de ouro, assim, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos foi potência mundial, né? E também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele conseguiu intermediar as negociações entre União Soviética e Japão, que estavam em conflito, né, no momento que ele estava presidindo. E quando ele morreu, eles encontraram um livro embaixo do travesseiro dele, ou seja, ele aplicou a lei do processo até o último dia, né, correndo atrás, tentando aprender, se esforçando para se melhorar cada vez mais. Então, eu acho que o conceito da lei do processo, como eu já falei, é muito poderoso. Só que, principalmente no início, né, aquela coisa do impulso, né, você não pegou o impulso ainda, ela pode ser, de tão abstrata, ela pode ser desmotivadora, né, porque você não consegue visualizar
o teu desenvolvimento ali. Então precisa persistência, porque aquela questão da liderança, né? Mas um líder e na verdade um empreendedor, ele não se desenvolve do dia para a noite, sim diariamente, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu acho um assunto assim fascinante. Eu gostaria muito que você deixasse seu comentário para a gente poder discutir mais e de repente aprofundar mais nesse assunto, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.